Fala, nerd. Uma questão aqui pequenininha, mas ao meu ver aqui bastante difícil, porque ela mexe com média, mediana e moda, um assunto fácil, né? Se você ouvir um chorinho aí é minha filha, tá? Média, mediana e moda geralmente é bem fácil. Probabilidade não é tão difícil assim, mas ele fez uma jogadinha aqui que você tem que usar um raciocínio matemático aqui que nem sempre você vai conseguir ver na hora da prova, beleza? Então, ao meu ver, é uma questão bastante difícil. Então vamos lá. O que ele quer saber? A probabilidade, ó, primeiro assunto aqui, né? Probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo, importante isso aqui também, ó. É no máximo quanto? Então vamos ver a historinha. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15. Então, nunca antes das 6h15. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o dia que mais se repetiu. Ou seja, eita. Ou seja, 6h21 é nossa moda. Moda é o quê? O número que mais se repete, exatamente isso, né? E que a mediana do conjunto de dados é 6h22. Então, mediana é 6h22. O que é mediana? Mediana está se referindo sempre à posição do número. Tipo, na ordem lá crescente, ele está exatamente no meio de todos os números. Não importa se ele é maior, se ele está na média ou não. Ele está no meio, considerando a posição ali. A ordem, né? Beleza. Então, por onde que eu comecei aqui a resolver essa questão? Comecei justamente pela mediana. Se são 21 dias letivos, ou seja, são 21 dados, eu tenho que o N aqui, né? Eu vou tentar não ficar enrolando demais aqui na parte básica aqui de mediana e de probabilidade, mas também não vou fugir demais, né? Como o N aqui, o número de termos é ímpar, eu uso aquela formulinha assim, N mais 1 sobre 2. Por quê? Como é que eu faço para não errar? Eu penso sempre se for 3 termos. Primeiro, segundo, terceiro. Então, eu quero do meio, né? Como eu falei. Se são 21, se você olhar lá, pegar certinho o 11º, como a gente vai ver aqui, é o 11º, né? Ó, você vê que eu errei aqui, né? Então, deixa eu apagar. Ó. N sobre 2 mais 1. Não, é N... Eu tô ficando doido, né? N mais 1 sobre 2. Porque eu quero o segundo, então vai ser 3 mais 1, 4. Sobre 2, 2. É só um macete para eu não esquecer, certo? Macete. Legal. Nos outros vídeos aí que você pode ver aqui, próximos desse vídeo aqui, na minha ordem que eu fiz de tudo aqui, você vai entender melhor essa ideia aqui. E no vídeo teórico também eu explico certinho, beleza? Então tá. Tá lá no site, né? Esqueci de falar. Beleza. Então, N mais 1 sobre 2. 21, que são 21 termos, mais 1 sobre 2. Então, 22 sobre 2. Então, é o 11º termo que eu quero, certo? O 11º termo é minha mediana. Por quê? Vão ter 10 antes e 10 depois dele, então ele está exatamente no meio se eu pegar uma ordem específica. Beleza. Então, o 11º, que é a mediana, ele me falou que é 6h22. Vou colocar só um minuto aqui, tá? 22 minutos. Esse aqui é o 11º termo. Daqui para frente, não importa. Eu quero saber antes, porque ele me perguntou aqui qual que é a probabilidade de chegar antes do 6h21. Então,
ele quer saber o máximo também, né? Olha que interessante, ele quer saber no máximo. Então, no máximo, eu vou ter que ter o máximo de números possíveis abaixo de 21, certo? Então, beleza. Se eu colocar aqui, ó, o 10º termo, vou colocar 21 já. 6 e 21, né? Por quê? Se eu colocar 22, vai ficar menos números aqui à esquerda, antes do 21. Então, como é mediana, como é a moda, o 6 e 21, que ele falou aqui pra gente também, então tem no mínimo 2, certo? No mínimo 2. Por quê? Aqui já tem 1, todos vão ter pelo menos 1. Então, para ele ser moda, é o número que mais se repete, então ele tem no mínimo 2, certo? Tranquilo. Então, qual que seria o raciocínio aqui? Eu tentar colocar todos os números aqui antes desse número aqui. Por exemplo, vamos testar aqui, ó. Ele falou que nunca chegou antes das 6 e 15. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já arrumo aqui pra gente ficar melhorzinho, ó. Tá. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números apenas. 6 números. Ah, então eu posso repetir 2 de 15 e 2 de 16, por exemplo, para ficar 8, né? São 6 mais 2, 8. Tipo assim, ó. Mais um 15 minutos, mais uma 16 minutos. Não posso. Por quê? Porque ele empataria aqui e a gente teria mais de uma moda. O 21 aqui não seria o número que se mais repetiu, certo? Então, não poderia ter duas dessa forma aqui. Mas, como eu quero a maior quantidade de números aqui abaixo do 21, então pelo menos um deles tem que se repetir. Então eu poderia fazer assim, ó. Colocar um aqui. Então ficou quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para atender a informação que ele falou que o 6 e 21 é a nossa moda, né? O número que mais se repetiu. Então o oitavo aqui também teria que ser 6 e 21, certo? Então vou colocar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Calma aí. Tadadã. Joga para lá, beleza. Sétimo, oitavo. Então aqui, qualquer um deles que se repetir, não tem problema. Porque sempre vai ter 2 aqui e o 21 vai ser minha moda porque ele tem mais do que 2, certo? Então, por exemplo, poderia ser 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, entendeu? Não importa qual se repetir, desde que todos eles, desde que só repita uma vez. Não poderia ser 15, 15, outro 15, porque daí empataria aqui e a gente não poderia ter duas modas, porque o enunciado falou pra gente. Entendeu? Bastante complexo aqui o raciocínio, né? Mas basicamente é isso aqui. Aqui a gente já chegou no final da questão. Se ficou alguma dúvida, não deixe de mandar nos comentários aqui pra gente tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, são 7 números dentre quantos, né? Agora a gente entra na probabilidade. Então, probabilidade igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Favorável é sempre o que ele quer. Ele está falando que ele quer que chegue antes das 6 e 21. Então, antes das 6 e 21 são 7 possibilidades. 7 casos favoráveis. E os casos possíveis são os 21 dias, né? São 21 dias, 7 são favoráveis no máximo. No máximo, certo? Poderia ser menos ainda. Tipo, como... Deixa eu só finalizar aqui, né? 7 sobre 21, então é exatamente letra D, certo? Por exemplo, deixa eu copiar tudo isso aqui, ó. Se ele não falasse a questão do máximo, o que aconteceria aqui, ó? Como o 21 é minha moda, eu poderia ter vários 21 aqui, sem problema, e ter só 3 dias que ele chegou antes dos 21 minutos, dos 6 e 21, certo? Então, por isso que a gente fez todo esse raciocínio aqui,
para conseguir observar, conseguir ter o máximo de números antes das 6h21, né, das 6 horas e 21 minutos, desde que os 6h21 continuasse sendo a nossa moda e os 6h22 sendo nossa mediana, certo? Como eu disse, uma questão bastante difícil aqui, bastante complexa, fugiu bastante da ideia aqui do Enem, que geralmente questões de média, mediana e moda são muito fáceis, beleza? Como eu já adiantei aqui, eu sugiro fortemente que você dê uma olhada lá no site, porque tem todas as questões organizadas, desde a mais simples possível do Enem, da Unemat, e agora eu estou fazendo outros vestibulares também, e vai indo passo a passo, até questões bem difíceis como essa aqui. Beleza? Não deixe de conhecer que lá eu explico melhor. Valeu, um abraço.